Estamos iniciando aí nosso curso. Ó, preparado, tudo perfeito para receber vocês. Estão animados? Mandando aí. Então, vamos aprender uma frase aí para a gente começar já, ó, na animação, tá certo, gente? Sejam todos bem-vindos. Essa aula você vai poder ver agora, virtual, igual você está assistindo, ou assistir depois, gravada, tá certo? Você vai escolher qual que é o melhor para você conseguir aí tá aprendendo e melhor tempo, né? Então, vamos lá. Primeira frase, para a gente começar, vou começar aqui ensinando para vocês, explicando a respeito deste momento, né? Então, a frase é o seguinte, ó. Noite ou noite de carnaval. Estão animados para aprender? Ou melhor, vamos trocar para estudar. Vamos lá. Noite de carnaval. Estão animados para estudar? Comenta aí como que tá o coração de vocês. Animado para aprender, para estar estudando? Comente aí. Olha, gente, eu tô me sentindo assim, aquela professora organizando aquela aula especial para os alunos no presencial. Porque, ó, eu organizei material didático para ficar, ó, visualmente mais atrativo para vocês, né? Para ficar mais fácil. E espero de verdade que vocês aprendam e vai mandando aí suas dúvidas que vocês tiverem. Então, para começar, hoje nós estamos só pelas redes sociais, porque é uma introdução, é informação que todo mundo já sabe. Hoje não tem novidade, mas a partir de amanhã nós vamos começar com a novidade. A partir de amanhã eu vou revelar para vocês 10 segredos na Libras. Essa maleta aqui, vocês estão vendo, aqui dentro tem a base do segredo. E eu vou abrir ela, certo? No final dessa aula. Então, no final, eu vou abrir para mostrar o que vocês vão aprender. Quais são esses 10 segredos da Libras? Estão curiosos? Espero que sim, hein? Então, os 10 segredos da Libras eu vou revelar no final. Hoje vai ser só uma introdução, um bate-papo. Vocês que estão assistindo, comentem aí o que vocês querem aprender, quais são as suas curiosidades, tá certo? Que no decorrer desses dias a gente vai acrescentando também estes conteúdos, essas informações que são muito importantes para o aprendizado. Então, hoje eu não vou começar revelando aí esses 10 segredos da Libras. Mas o que eu quero que vocês saibam, o que eu vou explicar nesses 10 segredos, eu nunca ensinei para ninguém. Eu nunca ensinei em curso nenhum. É algo novo mesmo, algo muito especial. E o que vai acontecer? Hoje eu vou explicar um conteúdo que vocês já sabem, mas eu acredito não nos detalhes que eu vou passar aqui. Eu vou fazer assim algo tão diferente e didático ao mesmo tempo que vai ajudar vocês a decorar. Depois você vai poder enviar esse vídeo para um amigo que também
faz errado, para ele conseguir, assim, ó, decorar de vez, colocar na cabeça dele o que eu vou explicar aqui. Então, Libras é uma língua, certo? Sinal de língua nós temos esse ou esse. Língua, tá? Se eu fizer dessa forma, é linguística. E se eu colocar na testa assim, é linguagem, tá certo? E qual que é o erro que todo mundo faz? Fala que Libras é o quê? Uma linguagem. E a gente sabe que isso é errado. Vocês já estão, assim, cansados de saber que é um erro. Mas hoje eu vou dar uma explicação para você enviar para aquele teu amigo, né? Para ele parar de falar que Libras é uma linguagem, tá certo? Então hoje a aula vai ser a diferença do que é uma língua e do que é uma linguagem. Somente amanhã, que vai ser algo assim inovador. Mas fique aí até o final, porque no final dessa aula eu vou explicar o cronograma, quais são a base desses 10 segredos. Se você sabe Libras, vai te dar tipo um salto ali no seu nível profissional. Se você está começando a aprender, sabe o básico, ou não sabe nada, também vai te ajudar. Porque é algo que todo mundo precisa estudar com profundidade, com detalhe, mas não se encontra em lugar nenhum. Eu falo assim, gente, com toda certeza, convicção, que não tem, tá certo? Então vamos lá, vamos começar falando o que significa língua primeiro. Vamos falar sobre a língua. A diferença entre língua e linguagem, tá certo? A língua, ela possui uma estrutura gramatical. Então, para você conseguir falar um idioma, né? Não necessariamente, tanto ele sendo oral quanto sinalizado, você não necessariamente precisa estudar ali a gramática com profundidade, né? Só precisa ter contato das pessoas e aí você consegue desenvolver a comunicação. Quando você estuda a gramática, é para você ir no nível além, né? Então, nós estudamos gramática dentro das escolas para aprender o português, né? Um exemplo. E o que isso nos ajuda? A ter uma comunicação mais padronizada, vamos dizer assim, aonde a gente consegue entender melhor o outro, né? Uma comunicação onde fica mais fácil. Mas o fato de eu estudar a gramática de uma língua não necessariamente vai me ajudar a conseguir me comunicar com todo mundo. Vou contar uma experiência que eu tive no mês passado. Eu fui interpretar dentro de uma área do contexto jurídico. E era um casal de surdo, junto com um pai, que era ouvinte, e um senhorzinho já de idade já avançada. E aí a defensora, né, que no caso a advogada, estava lá explicando, e eu estava sinalizando, os surdos estavam entendendo, e eu percebi que aquele senhorzinho estava com uma cara tipo assim, o que tá falando? Não tô entendendo nada. Aí a defensora explicou tudo, aí finalizou, eu perguntei, senhor, entendeu? E ele me respondeu, não entendi nada. E aí eu peguei, fiz um resumo e expliquei com palavras diferentes para ver se ele conseguia ali compreender o que eu estava falando. E aquele senhorzinho falou: "Ah, agora sim eu entendi". Lógico, gente, a defensora, ela falava com um vocabulário mais simples, mas num ritmo que ele não estava entendendo, que era uma pessoa já de idade, que precisaria ter uma atenção ali. Na própria expressão, você já percebia que ele não estava entendendo nada. Então, assim, adianta, né? Às vezes a gente saber gramática profunda, falar assim os termos, né?
da área jurídica, é um exemplo, né? Que eu estava ali, e a outra pessoa que está ali vendo não entender nada? Não. Então, nosso papel, assim, como pessoas que está estudando Libras, fazendo a intermediação, né, entre surdos e ouvintes, e até mesmo quando você percebe uma pessoa que tem dificuldade na comunicação ali do português, é fazer essa adaptação. Porque na Libras a gente faz muito, né? Na Libras, a Libras é muito mais fácil que o português. Então, numa frase gigante, exemplo, vou para a escola estudar matemática. Então, na Libras, você pega essa frase, né, que é grande, vou na escola estudar matemática. Você só faz isso, ó, escola, matemática e estudar, pronto. O surdo já vai entender o contexto. Eu não preciso, né, ficar explicando toda a questão da gramática, não. É porque a língua é visual. Então, assim, dentro do curso, né, a nível básico, quando a gente começa a estudar, a gente explica, assim, um pouquinho da estrutura da gramática, porque nós que crescemos, né, ouvindo, estudando português, temos o vício do quê? De ficar comparando. Nossa, mas tá igual. Nossa, mas tá diferente. Né? O português está diferente da gramática da Libras. Então, assim, a gente explica um pouquinho para mostrar que há essa diferença. Mas uma língua possui essa estrutura gramatical. Então, o grande diferencial da língua é a gramática, a cultura, certo? E um povo ali, um grupo de pessoas que tem essa interação e desenvolve. Então, precisa ter esses três elementos, né? Vamos começar pelo mais básico, que é o povo, né? Um grupo de pessoas que tem uma cultura e que, por meio de ser um povo com uma cultura, desenvolve uma língua. Você já viu alguém falando assim, linguagem portuguesa? Nunca, né? As pessoas sempre falam língua portuguesa. Porque na Libras elas falam que Libras é uma linguagem? Porque elas percebem a sinalização por meio da sinalização, eles pensam, deve ser algo mímica, né? Então, aquilo ali não é uma língua, é uma linguagem. E não é, gente, não é. Eu separei aqui um conteúdo. Deixa eu abrir para estar falando aqui para vocês. Cadê aqui? Então, para explicar para vocês claramente que língua é destacada, porque se refere a um sistema de comunicação baseado em regras e padrões que compartilham de uma comunidade. Lembra que eu falei para vocês que começa a partir de um povo? Diferente da linguagem, que é um sistema mais amplo de comunicação, que não engloba só a língua, mas dentro da linguagem tem vários outros meios de comunicação, certo? Exemplo, uma língua você precisa ou ser visual ou ser oral. Então, Libras é uma língua visual. O português, né, é uma língua oral e eles possuem gramática. Já a linguagem é todo meio de comunicação, todo, porque ele é mais amplo. Olha que eu preparei para vocês especialmente para mostrar para vocês a diferença, para vocês assim decorar de uma vez por todas. Gente, isso aqui é um guarda-chuva, tá certo? Tá vendo? O guarda-chuva tá desmontado. Vou montar ele aqui para vocês. Esse aqui é um guarda-chuva. Imagina que esse guarda-chuva ele é a linguagem, certo? Esse guarda-chuva é a linguagem. Olha o que vai acontecer.
Peraí, vou abrir. Vamos ver se vai dar certo aqui minha experiência. Vamos ver se ele vai querer abrir. Abre aí, guarda-chuva. Abriu. O guarda-chuva é a linguagem, tá certo? E vocês estão vendo aqui, ó, que aqui tem palavras, ó, fotografia, arte, dança, música, pintura, escrita, cinema, língua e gesto. Então, o guarda-chuva é a linguagem. E tudo que está aqui em volta, tem muito mais, tá, gente? Tudo que está aqui em volta é o quê? É um meio de comunicação, tá certo? É um jeito de você comunicar. Então, a língua, ela tá dentro da linguagem. Mas a gente não pode falar que a língua é uma linguagem. Por quê? Porque a língua tem uma estrutura, né, diferente. Queria ficar aqui com esse guarda-chuvinha, achei bacana. Mas sinalizar e falar ao mesmo tempo não é. Então, só aqui para retomar. Estão vendo? O guarda-chuva é o quê? A linguagem, certo? Estão entendendo, gente? Manda aí o feedback. Vocês estão entendendo que o guarda-chuva é a linguagem? Manda aí, não, agora entendi. E aqui embaixo, tudo isso aqui são formas de comunicação. E tudo está dentro da linguagem. Estão entendendo? Não está chovendo aqui na minha casa, nada. Só estou explicando o que é linguagem, tá certo? Vamos lá. Então, o guarda-chuva ali, né? Usei como metáfora, um exemplo, é a linguagem. E a gente não pode falar que a língua é uma linguagem porque ela tem uma estrutura, um padrão mais específico. Quando eu falo que exemplo, eu nunca vou falar que uma língua oral é uma linguagem, porque a Libras, que é um idioma, eu tenho que falar que é uma linguagem. Não é. Ela é uma língua, né? Ela está dentro de um sistema de linguagem. Mas dentro desse sistema de linguagem, ele é muito amplo. Nós temos até cinema como uma linguagem, temos fotografia como uma linguagem. Existe, quer ver? Eu vou explicar aqui para vocês os tipos de linguagem que existem. Tô vendo aqui minha colinha, né, gente? Porque para não me perder também, porque sou humana. Não decoro tudo na cabeça, não. Aqui. Ó, a primeiro tipo de linguagem. Existe a língua falada, que pode ser tanto de forma oral quanto sinalizada. E também a escrita. Você sabia que a escrita também faz parte dentro do sistema de uma linguagem? Nós temos a linguagem corporal, que aí seria o quê? Os gestos, ó. Você sabia a diferença? Gesto é diferente de sinalização. Vocês sabiam disso? Porque eu já vi as pessoas falando assim: ah, o surdo está fazendo gestos. Não, o surdo está sinalizando. Gesto é quando você vai brincar de imagem e ação, sabe? Que você precisa fazer mímica. Exemplo, você pega lá a palavra, pega uma palavra, tá escrito lá a palavra. Deixa eu ver uma palavra. Nossa, tem tantas palavras, né? Mas, exemplo, uma palavra TV, né? Televisão. Você não sabe o sinal daquilo, e dentro dessa brincadeira de imaginação, você vai fazer gesto. Então, você vai fazer assim, ó. Isso aqui é um sinal, né? Mas as pessoas fazem porque ele é um sinal
icônico, né? O que significa sinal icônico? É um sinal que, se você fizer, todo mundo sabe. Mas vamos supor, né? Na brincadeira aí de imaginação, faz assim. E aí você vai fazendo expressões junto com maneiras para mostrar que aquilo é uma TV, né? Sinal de TV é assim. Que aquilo é uma TV, mas você não usa um sinal. Quando você faz isso aqui faz parte de uma língua. Isso aqui não é um gesto, isso aqui é uma sinalização, tá certo? Sinalização. Gesto é você querer representar a TV, e aí você não sabe que é o sinal de TV, está na brincadeira de imagem, né? Imagem e ação, e aí você faz. E aí você está tentando ali por meio de gesto. Também nós temos as expressões faciais, que também é uma linguagem corporal. A nossa postura, né? Também como a gente se porta, é uma linguagem corporal. O movimento, né? Faz parte aí da linguagem corporal. E toda a forma de comunicação que não precisa de sons. Então, exemplo, se você fizer assim, tem um significado. Às vezes a gente fala assim, sinaliza alguma coisa, ou tá falando oralmente, fala sim, mas a nossa expressão. O que essa expressão tá querendo falar? Será que essa expressão tá combinando com essa sinalização? Sim, né? Às vezes, né, aqui nos bastidores, por detrás, tinha casados, né? Em casamento, o nosso parceiro fala uma coisa, aí você fala, não concordo, porque a sua expressão está falando diferente. Então, às vezes, falam um sentimento, mas a expressão está querendo dizer outro. Temos a linguagem auditiva, que é música, que é música, sons, o ambiente que faz som, é todo tipo de sons. Temos a linguagem visual, que é a arte, que é o design, que é a fotografia, que é o cinema, tudo que engloba visualmente. Temos a linguagem de símbolos, que são exemplos, códigos, na programação, dentro ali, né, quando você está programando para criar um site, os programadores têm todo uns códigos lá, né, que eles escrevem próprio da pessoa que é programadora, né, do sistema. Então, se a gente for ver, existem 5 tipos de linguagens, certo? Já quando a gente fala de língua, existem várias línguas, mas cada língua é única. A regra do português é diferente da regra do inglês, que é diferente da regra da Libras, que é diferente da regra da ASL. O que é a ASL? É a língua americanas, né? A língua de sinais americanas. Então, é diferente. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Ó, esse sinal aqui é Libras. Sinal de Libras. E esse sinal aqui é sinal de língua de sinais. Até um tempo, né? Não faz muito tempo, não. Se a gente for olhar assim, uns 2 anos atrás, a gente utilizava esse sinal aqui para sinal de Libras, tá? Então a gente falava, Libras, vamos aprender Libras, a gente usava esse sinal. Mas aí com os estudos, né, foram se evoluindo tudo, o que aconteceu? Esse sinal, ele acabou deixando só para a língua de sinais e esse sinal passou a ser só de Libras, tá? Então, é algo assim, novo. A língua, por ter contato, né, com uma cultura e estar em interação, ela tem modificações diariamente. Exemplo, no português, antigamente a gente falava voz, nem sei escrever isso, voz,
Será que é assim? Não sei nem como escreve. Vós mecê. E hoje a gente resumiu para você. Mas antes, vamos usar uma palavra gigantesca para falar. Então, na Libras, a gente também tem essa questão. Exemplo, sinal de pai, certo? O sinal de pai é esse. Mas hoje em dia, você vê surdos que não são do Rio Grande do Sul e que estão aderindo ao sinal de pai, que é esse aqui. Ainda mais quando você vai ensinar a criança. A criança, para fazer esse movimento, ó, pai. São dois movimentos, duas configurações de mão diferentes. Esse aqui é mais fácil. Então, vou ensinar o mais fácil, né? Para a criança, para conseguir ali a comunicação. Então, é algo que a gente precisa perceber o quanto é diferente, né? O quanto isso influencia, tá certo? Ficou clara a minha explicação de língua, não, linguagem e língua? Ficou claro para vocês? Entenderam a diferença? Então, linguagem é um sistema mais amplo e língua possui regras gramaticais. Nunca mais fala que Libras é uma linguagem. Mas vou falar uma curiosidade. Em alguns países, ainda não tem assim, né, estudos aprofundados, porque o estudo provando, né, que a língua de sinais era uma língua, começou nos Estados Unidos. E aí, no Brasil, né, pegou esses estudos, trouxe para o Brasil, e aí foi fazendo toda ali a pesquisa, e realmente eles concordaram com os Estados Unidos. Mas ainda tem alguns países que não têm esses estudos. Então, infelizmente, por não ter estudo, por não ter prova científica dentro daquele país, eles vão falar que a língua de sinais é o quê? Uma linguagem. Então, por isso que às vezes há essa confusão, porque você pode ter visto uma notícia em um outro país que vê essa palavra linguagem, mas não é. Hoje nós temos estudos que comprovam que a língua de sinais pode ser do Brasil, pode ser dos Estados Unidos, pode ser de qualquer país. Todas elas possuem uma regra, tá certo? Entenderam? Perfeito. Que legal, vou aprender, eu não tenho noção nenhuma de Libras. Boa noite, entendi. Perfeito. Então agora vamos para o início aí do nosso segredo, certo? Do nosso segredo que eu vou estar ensinando para vocês durante um dia, não, 2 dias, não, 10 dias. Os dias e horário vou colocar no grupo do WhatsApp, tá certo? E aqui está a nossa maleta, onde eu vou revelar a base do segredo. E eu vou mostrar para vocês, né? Vai ser a base ali do segredo, mas a nossa aula de amanhã vai ser prática, muita prática. Vão ser 10 dias de aula pura prática. Então, amanhã já prepara aí o pulso de vocês. Entra no grupo do WhatsApp para conseguir receber o link para o Google Meet. Certo? Vou aqui revelar para vocês. Tum, 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 tum. Vou revelar. Ops, o segredo está do outro lado. Deixa eu pegar. Peguei. Aqui. É um livro, gente. É um livro que eu vou transformar ele em 100% prática. Olha esse livro. Já ouviram falar? O corpo fala. Então, a partir de amanhã, nós vamos estudar dentro da Libra chamado expressões não manuais. O
que seria expressões não manuais? Eu vou revelar 10 segredos para vocês em relação à postura do corpo e expressão facial. Então, por isso que precisa ter ali videochamada para eu ver, porque a gente vai treinar expressão facial e corporal por meio deste livro. O Corpo Fala. Até eu tenho expressões que eu nunca, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, não sabia que esse jeito tá falando isso. Então, dentro deste livro, eu vou revelar coisas assim que vocês nunca viram em relação à postura do corpo e expressão facial. E a gente vai treinar juntamente com a sinalização. Eu vou revelar os 10 segredos contido neste livro, mas 100% prática, gente. Prática. Então, amanhã, você conhece aquele seu amigo que gosta de Libras? Ou que já sabe um pouquinho? Convida ele também para estar junto aí, participando. Prática por meio de expressões faciais e corporais, que é uma das regras, né, da língua de sinais, né? Então, assim, em curso a gente vê as pessoas explorando muito a questão de expressão facial, mas corporal quase nunca vi. Então, a gente vai pegar os dois, englobar os dois, para tá ensinando vocês a ficar aí com a sinalização, expressão facial e corporal perfeita. Ó, um grande beijo e amanhã muita prática do Corpo Fala. Uma boa noite.